Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um devocional com vocês. Hoje pela manhã eu fiz o meu devocional, né? O outro, que eu tô lendo a Bíblia pela quarta vez. E agora entrei para compartilhar. Hoje um dia muito corrido. O meu filho menor tá mudando de escola e hoje foi dia de resolver várias coisas, levar eles no barbeiro, porque estão numa escola aqui no Goiás, parceria com a Polícia Militar, então tem que ter o padrão. Fui buscar as camisas que tem que ser bordado o nome, fui conversar com o comandante, então foi bem corrido, né? Então nós chegamos em casa quase agora. E aí eu resolvi estar aqui na live e compartilhar esse momento com vocês. O amor protetor de Deus para hoje, dia 19 de janeiro. E a gente vai ler Mateus 7, do 13 ao 23. Então, sejam bem-vindos. Olha que bem, esse Ezequiel tá tomando banho e cantando lá. Tá ouvindo? Mateus 7. Do 13 ao 23. Diz o seguinte: seja bem-vinda, seja bem-vinda Maria Aparecida, seja bem-vindos. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que palavra, meu Deus. Que palavra. E o destaque vem o versículo 15. Tome cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas são lobos esfomeados. Nos dias de hoje, a gente precisa estar muito atento a conhecer a palavra de Deus. Porque, além dos falsos profetas, as pessoas mas têm pregado para amaciar o ego do ser humano 99% da verdade da palavra, mais 1% de mentira. E uma vez que tem 1% de mentira, 1% de mentira se torna uma grande mentira. Ô, minha irmã, eu vou estar orando no final. Você fique calma, fica por aí, tá bom? Fica por aí.
Deus vai restaurar esse relacionamento, esse casamento, tá? Vai botar a cabeça deste homem no lugar. Então, a gente vai ler aqui o texto para saber o que tem de interessante a nos ensinar. Além do texto bíblico, a gente vai ler o texto aqui do devocional. Eu uso esse livrinho aqui, ó, Pão Diário. Se alguém tiver interesse em adquirir, eu posso, depois, me pede no privado que eu mando o link, tá bom? Então, uma noite de verão, os pássaros perto de casa grasnavam de repente. O barulho intensificou-se conforme eles soltavam a voz entre as árvores. Finalmente entendemos o porquê. O sol se pôs e vimos um grande falcão mergulhar do topo de uma árvore, fazendo os pássaros se dispersarem assustados, soando o alarme ao fugirem do perigo. Por toda a Bíblia, lemos advertências espirituais contra os falsos ensinos, por exemplo. Podemos duvidar do que ouvimos, mas, por causa do seu amor por nós, nosso Pai Celestial nos esclarece por meio das Escrituras, tornando esses perigos espirituais visíveis a nós. Jesus ensinou: tomem cuidado com falsos profetas, disfarçados de ovelhas, mas que são lobos esfomeados. Ele continuou: vocês os identificarão por seus frutos. A árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. Ele nos advertiu: é possível identificar as pessoas por seus frutos. Lemos em Provérbios 22, 3 que o prudente antevê o perigo e toma precaução. O ingênuo avança cegas e sofre as consequências. Temos nessas advertências a revelação do amor protetor de Deus por meio da sua palavra. Como os pássaros alertaram uns aos outros sobre o perigo físico, podemos dar ouvidos aos avisos da Bíblia e fugir do perigo espiritual refugiando-nos em Deus. É de extrema necessidade que você conheça a palavra de Deus nos dias de hoje. Mais do que nunca, mais do que nunca. Porque há muitas mentiras, muitas heresias, muitas coisas sendo pregadas, negociando princípios, muitos falsos profetas, né, querendo likes, querendo aparecer, profetizando coisas que não veio de Deus. Para muitos vídeos sendo criados para difamar o cristianismo. Coisas erradas acontecem sim, há um monte, mas tem muito vídeo falso feito por IA, inclusive que denigre a imagem, porque denigrindo a imagem no sentido de expulsões de demônios, subindo na parede e tal, não que isso não exista, existe, mas não precisa ser dessa forma, e isso acaba denigrindo a imagem, né, o que realmente é verídico e é verdadeiro, vai caindo em descrédito. Isso é uma artimanha do inimigo para enganar o povo, né? O anticristo, né, o sistema tem preparado as pessoas para a vinda do anticristo, sim, tem preparado as pessoas para receberem o anticristo da maneira que a Bíblia diz, né? Como se fosse o bambambam da situação, o salvador. E as pessoas, elas estão sendo assim trazidas para esse patamar de serem enganadas. Por isso, a palavra de Deus nos alerta tanto. E é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus real. Que se você não tem uma Bíblia, adquira uma Bíblia. Se você tem uma Bíblia em casa, não lê, só fica aberta lá no Salmo 91 ou em outro versículo, isso não vai trazer a salvação para tua casa. O que vai trazer é o entendimento da palavra, são os alertas e as dicas
que o Senhor nos dá através da sua palavra para que a gente possa estar protegido daquilo que há de vir. Então, o amor protetor de Deus fez com que nas escrituras nós tivéssemos esses tipos de alerta, como aqui em Mateus 7, do 13 ao 23, né? E tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas são lobos esfomeados, sugam das pessoas, estão aí, andando com relógios milionários. Eu não sou contra que as pessoas queiram ter o do bom e do melhor, porque o homem tem que prover para o seu lar, né? A palavra de Deus diz também que o sacerdote é digno do seu salário. Porém, eu não sou a favor de que a gente fique ostentando aquilo que é modinha, como cristão, podendo abençoar tantas outras. Tem pastores que falam que a questão social, de ajuda social, tem que ser do governo. Ei, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, não lembro exatamente aqui o endereço, mas fala que o verdadeiro jejum é acolher as viúvas, né? É dar comida a quem tem fome. Então, assim, se vier com esse tipo de argumento, se tiver andando com relógio de milhões, se tiver, isso não é referência, meus irmãos. Referência é pessoa ser consagrada por Deus ao ponto dela ser desprendida das coisas materiais, porque quando aquele jovem rico foi até o Senhor, ele falou: vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. Não quer dizer que a gente não possa ser bem sucedido financeiramente, entendam o que eu tô falando, tá? Mas é dos frutos. Porque a palavra também diz que daquilo que eu falo, que está cheio o meu coração, né? É o que está cheio o meu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se você escuta uma pregação que só fala de prosperidade, só fala de coisa que não te confronta, que não mexe nada aqui dentro, tem alguma coisa errada. Que negocia princípios, tem alguma coisa errada. Então, eu creio que esse devocional de hoje é para nos alertar. A gente tem vivido dias difíceis. 2026 começou com muitas coisas relacionadas à política, a catástrofes, a acidentes. Hoje teve uma tempestade solar. Se você não sabe o que é, você pode pesquisar aí sobre tempestades solares. Sempre existiu, só que hoje teve uma de classe X, daqui a pouco teve ejeção de massa coronal. Vai chegar daqui a uns 2 dias, né? Eu ainda vou assistir o vídeo que eu acompanho sobre esse assunto, né? E a palavra de Deus diz que no final dos tempos que haveriam sinais no céu. Se vocês entrarem aí no meu perfil, vocês vão ver. Ontem meu cunhado filmou aqui, eu moro no Goiás, né? Mas ele trabalha em Brasília. Em frente ao trabalho dele, lá no Hospital do Agarrã, tava nublado. Eu fui deixar minha sogra lá em Brasília, em outro extremo, tava chovendo. Ele filmou umas luzes no céu e tinha algumas que se fundiam na outra, por trás das nuvens, do coisa nublado lá. Um negócio, vê lá, vocês vão entender. Porque, tipo, se fosse drone, ninguém vai botar show de drone no céu, com tantos como tá lá no vídeo. É nublado, né? E nem que não tem como um drone entrar dentro do outro, sabe? Aí eu fico imaginando se não é o mundo espiritual sendo visível, entendeu? De alguma forma, se não são anjos, eu não sei, a gente não sabe nem o que pensar, né? Mas que tá acontecendo nos céus do Brasil e do mundo, um monte de aparições de luzes que parece com fogo, ou dessas branquinhas, assim, bem branquinhas, bem leves, assim, com os movimentinhos. Depois vai lá e vê. Então, a gente tem que ficar atento. Temos que ficar atento. Temos que buscar a palavra para a gente não ser enganado. Porque a palavra de Deus diz que
os falsos profetas enganariam a muitos, inclusive os escolhidos. Eu e você somos escolhidos. Mas se a gente não vigiar, a gente vai se render. Se a gente não vigiar, a gente vai ser enganado. Então Oi, Rivaldo, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, gente. A paz do Senhor. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, ficarmos atentos para que a gente não seja enganado. O amor protetor de Deus escreve senhas para nós na palavra, como esse texto aqui, Mateus 7, do 13 ao 23, para que a gente abra os nossos olhos espirituais, para que a gente vigie, para que a gente fique atento. E eu gostaria desse momento de oração, se você tem algum... Obrigada, Ivaldo. Se você tem algum pedido de oração, escreve aí no chat para que eu possa ver, né? Tirando já a irmãzinha que colocou aí no início da live para estar orando pelo esposo dele. Vocês também podem estar orando. O Cristóvão saiu de casa e deixou ela com as crianças, né? E eu creio que o Senhor pode mudar e tocar o coração deste homem para que ele venha assumir o posicionamento dele como sacerdote do lar e que ele possa, em nome de Jesus, estar de volta para casa, para o leito da sua família, né? Sim, vou orar. Ansiedade e insônia, vou orar, Rivaldo. Nesta noite eu declaro que você vai dormir o sono do justo e que você vai conseguir ter um sono abençoado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então vamos lá, mais alguém tem algum pedido? Fora o Rivaldo e a irmãzinha lá que não aparece o nome. Eu creio. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença. E a Tua palavra diz que onde estiverem dois ou mais falando de Ti, o Senhor já se faz presente. Ó Deus, em nome de Jesus, eu venho clamar a Ti, Senhor, por cada vida que entrou nessa live, nem que seja por um segundo. Que o Senhor venha trazer, Senhor, refrigério, cura no corpo, na alma e no espírito. E em nome de Jesus, vem trazendo dentro dos seus lares, Senhor, a libertação, a comunhão, a unidade, a paz que excede todo entendimento que só o Senhor pode dar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Coloca sede em nosso ser de buscar a Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, e nos ajuda a ver aquilo que está em oculto, Pai, para que nós não sejamos enganados. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço pelo aquele pai de família, Senhor, que saiu de casa e largou sua esposa com os filhos. Ó Deus, entra com providência, Senhor, toca o coração deste homem, que ele possa retornar para trás, que ele possa enxergar os engodos do inimigo, que os planos de Satanás sejam frustrados no meio desta família e desta casa. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor entre na vida do Rivaldo, Deus, trazendo refrigério na alma dele e tirando, Senhor, toda a ansiedade, porque a Tua palavra diz que devemos lançar a nossa ansiedade no Senhor e que o Senhor venha acalmar o seu coração, porque o Senhor está no controle de tudo, recantará, bachuri, andará, labassai. E é o Senhor que conduz todas as questões, que ele possa ter a confiança, Senhor, em Ti, que ele possa, Senhor, descansar o coração dele em Ti, porque é o Senhor que diz o sim, que diz o não, é o Senhor que tem tempo para todas as coisas, é o Senhor que traz as provisões necessárias. Então coloco, Senhor, a vida do Rivaldo diante do Teu altar, que nesta noite ele possa, Senhor, ter um sono abençoado por Ti, o sono do justo. Pega ele no colo, Senhor, que ele venha se derramar diante da Tua presença e que o Senhor possa niná-lo
para que ele possa dormir e ser renovado para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar na sua vida, que Ele possa te dar força e que Ele possa te colocar dentro de você o desejo de conhecer as Escrituras Sagradas mais do que em toda a tua vida, e que você possa ser blindado pelo cuidado de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.